A História do Mundo, a Antiguidade, capítulo 9, as primeiras cidades da Índia. O rio Estrada. Os egípcios viviam no rio Nilo. Os assírios e os babilônicos viviam nos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Por que você acha que os povos antigos queriam viver perto de rios? As pessoas que viviam perto de rios tinham bastante água para beber e usar em suas plantações. Mas há outra razão pela qual cidades antigas foram construídas perto de rios. Imagine que você vive na antiga Mesopotâmia, perto de Ur. Vamos fingir que você é um comerciante, como Terá era em nossa história sobre Abraão. Você teve uma safra maravilhosa de trigo este ano e você acabou de ouvir que o trigo na Síria foi estragado em uma inundação. O povo da Assíria pagará 2 vezes mais pelo trigo do que o povo de Ur, porque há trigo por todo lado em Ur, mas quase nenhum na Assíria. Então você decide que vai viajar para o norte, para a Assíria, com seu trigo e vendê-lo por lá. Você pode ganhar muito dinheiro dessa maneira. Como você irá de Ur até a Síria? Lembre-se, você não tem carro ou caminhão. Se você for até a Síria, terá que usar uma carroça puxada por vacas. Você não pode ir andando porque o trigo é pesado demais para carregar. E sua carroça tem rodas feitas de madeira porque a borracha ainda não foi inventada. Quanto tempo você acha que as rodas durariam? Você vai ter que parar e consertá-la entre Hur e Assur? Quão rápido as vacas andam? Quanto tempo você acha que vai levar se você andar no ritmo de uma vaca até a Síria? Pense sobre o chão da Mesopotâmia por um minuto. Nessa área, o solo é arenoso ou rochoso. Lembre-se, não há escavadeiras e máquinas de pavimentação para fazer estradas agradáveis e lisas. Portanto, em toda a parte do caminho para a Síria, você terá que andar na areia. Por que é difícil andar na areia? Pense enquanto está na praia. Seus pés afundam na areia. E se você estiver puxando uma carroça muito pesada com rodas de madeira? As rodas afundariam na areia? Pense também sobre o terreno rochoso. Como sua carroça vai andar no chão rochoso? Ir a Assur com carroças e vacas não parece ser uma viagem muito fácil. Você consegue imaginar outra maneira de ir de Ur a Assur? Pense nisso. Você poderia colocar todo o seu trigo em um barco? Então você poderia navegar de Ur, no rio Eufrates, até o Golfo Pérsico. E então você poderia navegar de volta até o rio Tigre. Navegando em seu barco, você poderia chegar lá em menos tempo e com muito menos esforço. As cidades cresceram ao lado dos rios porque era fácil transportar alimentos, metais, madeira e outros bens para cima e para baixo pela água. Era muito mais fácil ir pela água do que arrastar cargas pesadas por terra. As cidades da Mesopotâmia usavam os rios Tigre e Eufrates para fazer negócios entre si. Mas elas não negociavam apenas entre si. Também negociavam com países a leste. E um dos países com os quais elas negociavam era a Índia. O povo da Índia também usava um rio como estrada. Seu rio era chamado de Indus. E a terra ao redor do rio Indus era chamada de Vale do Indus. As pessoas da Índia se estabeleceram nesse vale porque podiam beber a água do rio, pescar nela e usá-la para regar seus campos. Elas também navegavam para cima e para baixo no rio Indus, negociando uma com as outras. Eventualmente, o povo da Índia navegou para o Mar Arábico. O Mar Arábico era a maior massa de água que eles já haviam visto. Eles devem ter pensado que estavam em um mar que não tinha costa e nunca terminaria. Mas eles eram corajosos. Eles continuaram explorando. Logo eles aprenderam que podiam navegar até as cidades da Mesopotâmia e negociar com os povos de lá. Se o povo da Índia tivesse tentado atravessar a terra até a Mesopotâmia, precisaria atravessar uma cadeia de montanhas. Mas de barco, a viagem não foi nada difícil. Assim,
O povo da Índia, como os mesopotâmicos, construiu grandes cidades perto do rio Hindu e ganhou dinheiro negociando com outras cidades. Hoje chamamos aquela civilização de civilização arapeana. Seu auge foi entre 2000 e 1750 a.C. O mistério de Mohenjo-Daro. As pessoas que viviam no vale do rio Hindu construíram cidades, assim como as pessoas na Mesopotâmia. Mas não havia impérios no vale do Hindu. Nenhum grande guerreiro como Sargão ou Hammurabi ou Sanciadade tentou unir todas as cidades do vale do Hindu, as cidades arapeanas, em um único reino. O povo das cidades de Harappa permaneceu independente. Um agricultor que vivia no vale do Hindu tinha uma vida diferente da de um agricultor no Egito ou na Mesopotâmia. Ele cultivava grãos, mas também produzia frutas como melão e algodão. E ele usava búfalos e elefantes para trabalhar em seus campos. Um fazendeiro na Babilônia teria ficado surpreso ao ver um agricultor do Vale do Hindu andando ao lado de seu elefante enquanto colhia seu algodão e melões. As cidades do Vale do Hindu foram construídas em torno de enormes montes circulares chamados cidadelas. Cada cidadela tinha uma fortaleza, um lugar para ir no caso de ataques inimigos. Ao redor da cidadela, as pessoas construíam suas casas com tijolos de barro que haviam sido queimados em fornos. As casas eram muito confortáveis. Elas tinham pátios, poços e até toalhetes e ralos. As pessoas que moravam nas casas podiam tirar água de seus poços e, em vez de ir todo o caminho até o rio em busca de água. Grandes banhos públicos com grandes piscinas significavam que todos podiam se manter limpos e refrescados. E os esgotos levavam os dejetos das residências para as calhas profundas que corriam pelas ruas. As cidadelas foram algumas das maiores do mundo. Mohenjo-Daro tinha mais de 40 mil habitantes. Mas algo aconteceu com a cidade do Vale do Hindu. Por volta de 1750 a.C., as pessoas começaram a deixar suas casas. Por fim, as cidadelas ficaram quase totalmente desertas. Os edifícios, drenos, poços e cidadelas desabaram. Lentamente, areia e terra cobriram as cidades. Por séculos, ninguém sabia que as cidadelas estavam ali. Finalmente, os arqueólogos começaram a cavar no chão ao redor do rio Hindu. Eles encontraram os restos das grandes cidadelas. Eles encontraram paredes e ruínas de cidadelas. Mas eles não conseguiram encontrar pistas de por que as pessoas pararam de morar lá. Eles encontraram alguns textos que as pessoas do Vale do Hindu deixaram, mas não conseguimos ler a escrita, então não sabemos o que ela diz. Em Mohenjo-Daro, os arqueólogos encontraram esqueletos na rua, como se as pessoas tivessem morrido ali mesmo na estrada e nem sequer tivessem sido enterradas. O que aconteceu com as cidadelas? Nós provavelmente nunca teremos certeza, mas o povo da Índia ainda conta histórias antigas passadas ao longo de milhares de anos. Essas histórias vêm de muito tempo atrás, a partir do momento em que as cidadelas ainda prosperavam. Talvez essas histórias sejam pistas. Uma chama O Caçador e a Codorna. Certa vez, um bando de codornas vivia nas margens de um rio. Elas tinham muito para comer e beber, mas tinham medo do caçador que vinha todas as noites para pegá-las. Ele se arrastava até bem perto do bando com sua rede e saltava dos arbustos. Quando as codornas se dispersavam, ele pegava o pássaro mais próximo em sua rede, o levava de volta para sua casa e o comia no jantar. Um dia, a mais velha das codornas disse: "É fácil para o caçador pegar apenas uma de nós? Mas e se ele jogasse sua rede sobre todas nós? Seríamos fortes o suficiente para escapar?" Então, na noite seguinte, quando o caçador saltou dos arbustos, todas as codornas ficaram em um só bando. O caçador arremessou a rede sobre as codornas, mas elas voaram do chão juntas,
tiraram a rede de suas mãos e voaram para longe, ainda lado a lado. Juntas, as codornas eram fortes demais para o caçador. As codornas ficaram muito contentes. Agora elas não precisavam ter medo. Noite após noite, elas ficaram juntas, tiravam a rede do caçador de suas mãos e voavam para longe. Mas logo as codornas começaram a empurrar e brigar entre si, enquanto se amontoavam em seu grupo seguro e forte. "Você está pisando na minha garra!" exclamou uma delas. "Você está amarrotando minhas penas!" gritou a outra. "Você está me apertando até que eu não possa respirar!" reclamou uma terceira. Finalmente elas se dispersaram e o caçador, que estava esperando nos arbustos, saltou e as capturou uma a uma. Quando voltou para casa, ele disse: "Juntas elas são livres, mas separadas são meu jantar." O que essa história representa? Talvez signifique que as cidadelas, mantendo-se independentes e separadas umas das outras, tinham sido derrotadas por invasores. Talvez seja o que aconteceu com Mohenjo-Daro. Talvez, se eles tivessem se unido em um reino, as cidadelas teriam sobrevivido, mas nunca teremos certeza.